Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Esse Deus que nos livra, que nos guarda. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Quero convidar a Lede aqui. Ela vai trazer um testemunho. Obrigado, Geise. Obrigado, banda. Esse retorno está bem alto, gente. Som. Boa noite a todos. Meu nome é Lede e eu tenho um testemunho bem legal que aconteceu assim de uma forma muito linda comigo na minha vida. Jesus é maravilhoso. No dia 11 de março de 2022, meu marido e eu fomos visitar minha irmã na cidade de Corbélia. E quando nós voltávamos de lá, tipo 9 horas da noite, mais ou menos, sofremos um grave acidente devido a um carro que vinha trafegando na contramão. E um detalhe, o motorista estava bêbado. Ali já foi um milagre a nossa sobrevivência. Mesmo tendo perda total do nosso carro, nós estamos aqui, estamos vivos. Nesse acidente, eu tive muitos ferimentos em todo o corpo. Entre eles, o fêmur direito, que ficou quebrado, dobrado assim pelo meio, virou um cotovelo. Ficou esmigalhado, na verdade. Além da fratura do fêmur, também tive uma fratura na mão esquerda e muitos ferimentos no corpo todo. Como meu marido ficou bem, apenas com o joelho machucado, com dificuldade abriu a porta do carro, conseguiu encontrar o celular e começou a ligar para várias pessoas aqui da nossa igreja para que nos ajudassem. E, por incrível que pareça, nenhuma delas atendeu. Não conseguiu encontrar ninguém, e aí pensou que a gente estivesse fora de área de sinal, né? Então ligou para o primeiro número que veio à mente, e esse número caiu nos bombeiros, enfim, conseguiu buscar socorro. Ao ser atendida pelo socorro, que demorou um bom tempo para chegar, eu fui levada para o Hospital São Lucas, onde fiquei das 23 horas do sábado até as 5 horas da manhã do domingo, esperando para ser atendida. Fui examinada com N radiografias e levada numa maca para um dos quartos do hospital. Foi colocado na minha perna, eles esticaram a minha perna e colocaram um peso, tipo com uma roldana, um pêndulo, assim, bem pesado, para que a minha perna ficasse esticada enquanto eu aguardava a cirurgia. Verificou-se que era impossível a reconstituição dos ossos devido ao estado da fratura. Aí foi decidido pelo ortopedista que seriam colocadas 2 hastes para manter o fêmur esticado e deixar que o organismo se incumbisse da calcificação com o tempo. Aí colocaram uma placa com parafusos para possibilitar a manutenção da massa esmigalhada, e isso fez com que o osso pudesse se regenerar, calcificar no seu tempo. Também na mão foram colocados pequenos parafusos. Esses estão aqui e vão permanecer, os meus companheirinhos. Muitas idas e vindas ao médico para novas radiografias, avaliações. Os parafusos da perna soltaram, daí aí havia a necessidade de uma nova cirurgia. Enfim, Deus é bom e não foi necessária essa segunda cirurgia. Depois de 10 meses sem conseguir andar, aí o osso foi regenerado, porém com 1,5 centímetro a menos que o osso original. Durante o tempo em que eu estive em recuperação, uma amiga que nem era tão chegada assim, veio na nossa casa todos os dias fazer curativos em todos os ferimentos do meu corpo. E quem fez toda a diferença também no tempo em que eu não pude andar, me emprestando uma cadeira de rodas, foi a nossa irmã Andréia. Ela não está aqui hoje, mas transmito o meu agradecimento de todo o coração mais uma vez para a Andréia. E também uma pessoa que eu sequer conhecia, que era amiga de uma amiga
me emprestou um andador para que eu pudesse me locomover nesse período. Durante um bom tempo ainda fiquei esperançosa, porque o médico disse, não, essa sua perna não está mais curta, ela vai voltar ao normal e tal. Só que isso não aconteceu. Aí, conformada com a realidade de ter uma perna mais curta que a outra, eu procurei uma ajuda diferente, né? E para não ficar andando manca e prejudicar a coluna, eu consegui colocar uma palmilha, exatamente no tamanho da diferença. E aí passei a usar tênis, um dia sim, o outro também, com a palmilha dentro do tênis para igualar a altura das pernas. E aí, na véspera da Conferência Sobrenatural desse ano, no dia 27 de março de 2025, é um dia que jamais vai ser esquecido na minha casa, na minha vida. O ministério ao qual eu pertenço, que é o de intercessão, foi convocado para uma preparação com o pastor Conrad, que iria ministrar no dia seguinte sobre cura na conferência. Seria uma ativação para os ministérios. Meu marido e eu estávamos participando do ciclo Bases, e aí não queríamos deixar da aula, e enfim, os líderes do grupo, do ministério, conversaram entre si e nós fomos liberados para participar do treinamento. Basicamente, no final do treinamento, após já termos tido experiências maravilhosas de cura ali naquela sala, ao nos colocarmos em silêncio na presença do Senhor, o pastor Conrad perguntou se alguém ali tinha algum membro encurtado e convidou para que quem tivesse algum problema assim fosse à frente. Eu fui rapidinho para frente, tirei o tênis com a palmilha e ele pediu que eu me sentasse com a coluna ereta e estendesse as pernas. Todos os que ali estavam perceberam, puderam ver a diferença de 1,5 centímetros entre o comprimento das minhas pernas. O pastor Conrad, então, pediu que alguém se aproximasse e pedisse, em nome do Senhor Jesus, para que a minha perna crescesse. E uma pessoa muito amada por meu marido e por mim, o Renatinho, pediu, se aproximou ali e pediu, em nome de Jesus, perna, cresça. Nesse momento, e à vista de todos que ali estavam, a minha perna começou a crescer, até ficar exatamente do tamanho da outra perna. Sou e sempre serei imensamente grata pelo que o Senhor fez. E eu tenho certeza que muito Ele ainda fará, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Obrigada, Jesus! Som. Que lindo, né? Glória a Deus por esse milagre. Pode aplaudir de novo o Senhor Jesus. Eu vi lá, pode abaixar mais um pouquinho, por favor? Eu estive lá na hora e eu vi a perna da Lady crescendo. Foi lindo esse milagre. O Senhor é poderoso demais. E a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Quem está no teclado? Ele continua fazendo os mesmos milagres, curando. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o Senhor. Ele levou sobre si as nossas dores, enfermidades. Pelas suas pisaduras, suas feridas, nós fomos curados. Você crê nisso? Vamos fazer um momento de oração por cura agora. E o Espírito Santo me tocou para a gente orar por aqueles que estão com a perna, tem a perna uma mais curta que a outra. Você fica de pé, vem aqui na frente. Tem alguém? Quem está com problema de coluna, quem tem problema de coluna, fica de pé. Vem aqui na frente, vocês.
Quem tem problema na perna direita, vem aqui também. Vamos clamar o nosso Deus. Vou pedir para os pastores virem aqui à frente, estender a sua mão. Toda a igreja fica de pé. Nós vamos orar por todos que estão aqui, todos que estão à frente. Você que está aqui e tem alguma enfermidade, levante a mão. Você precisa de cura em alguma enfermidade. Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus. Ele é poderoso demais. Nós vamos juntos exercitar a nossa fé agora. Uma fé que opera pelo amor. O amor a esses irmãos que precisam de cura vai mover a nossa fé, porque nós cremos nesse mesmo Deus que fez a perna da Lady crescer. Ele pode consertar colunas, Ele pode curar o estômago, Ele pode curar o seu intestino, Ele pode curar a sua perna, Ele pode tirar esse tumor, Ele pode curar o câncer. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós cremos nisso. Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Aqui o Teu poder de cura sobre a vida desses irmãos, Senhor. Começa a restaurar, Senhor, a coluna. Começa a consertar essas colunas, Senhor. Quem tem problema de nervos ciáticos, quem tem problema na perna, Senhor. Conserta esses ossos, Senhor. Coloca tudo no lugar, Pai. Faz essa perna crescer como o Senhor fez a perna da Lady crescer. Onde todos que estavam ali viram, o Senhor é um Deus de milagre. Restaura, Senhor, a saúde dos nossos irmãos. Opera um milagre agora, Senhor. Visita cada um, Senhor, com o Teu toque agora, Senhor. Toda enfermidade vai embora. Toda doença, quem tem doença no estômago, Senhor, toca agora, tira toda enfermidade, Senhor, restaura, Senhor, a saúde, opera um milagre agora na vida dos nossos irmãos. Nós cremos no Teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a dor agora, toda a dor vai embora, toda enfermidade, toda doença vai embora agora. Dor, cessa agora, em nome de Jesus. Restaura a coluna deles, Pai. Essa dor que essa pessoa está na perna direita, tira essa dor agora, Senhor. Nós clamamos a Ti. Dor, vai embora. Perna, cresça agora, em nome de Jesus. Opera um milagre para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Se você estava com alguma dor e já essa dor cessou, verifica agora se reduziu essa dor. Você já começa a glorificar a Deus. Ah, alguém aqui, levanta a mão. Alguém que já sentiu algum alívio? Glória a Deus. Tem mais alguém? Levanta a mão assim, acena. Se você não podia fazer algum movimento e sentir a dor, já começa a testar aí, movimenta aí. Se você tinha alguma dor na coluna, já começa a agradecer ao Senhor se essa dor já reduziu. Amém? Levanta a mão aí, se alguém já sentiu algum alívio. Tem alguém? Glória a Deus. Mais alguém aqui? Aqui também na frente, glória a Deus. Obrigado, Jesus. E o Senhor vai estar operando na vida de cada um, para a honra e glória do Senhor. E tem gente que vai ser curada no meio da semana. Amém?
Pode sentar. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. O nosso Deus, pode abaixar um pouquinho aqui, está dando um eco aqui atrás, o microfone, pode abaixar um pouquinho. O nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de milagre, é um Deus que traz sustento. E Ele não deixa faltar nada. Amém? Você crê nisso? E eu creio que Deus mandou pessoas aqui hoje que estão com problemas nessa área e que acham que as coisas não estão indo bem, que estão dando errado. E eu creio que o Senhor vai fazer algo na sua vida. E essa palavra é quando a gente pensa que está dando tudo errado e as coisas vão acontecendo e não se encaixam. E muitas pessoas nessa hora querem desistir, querem sumir. Quem já sentiu vontade de sumir aí? Alguém já sentiu? Pensei que fosse só eu. Começa a dar tudo errado e alguns querem muitas vezes desistir da vida até. E nessa hora a gente clama a Deus por um milagre. Milagre é real. Milagre é a manifestação do poder de Deus na nossa vida. E nessa hora a gente clama por milagre. Por isso todo milagre é uma resposta a uma necessidade. E a gente clama a Deus por um milagre, mas às vezes o milagre não aparece. Ele demora a vir. Imagina se Deus respondesse tudo que a gente quer, todo milagre acontecendo toda hora. Deus, eu creio que Ele nos dá na medida certa, no tempo certo. Então, eu creio que o nosso Deus ama fazer milagre. O que mais a gente vê na Bíblia é milagre acontecendo. Só que a Bíblia, na verdade, a história de Deus na terra, ela continua. Ela não terminou com a Bíblia. A Bíblia é só um pedaço, é a palavra de Deus que aconteceu por um tempo, onde foi escrito tudo que aconteceu na terra, onde Deus operou na terra, mas só que Ele continua operando. Então os milagres não cessaram. Tudo que está na Bíblia, Romanos 15:4 fala que é para nos ensinar. Então cada história da Bíblia, ela vem como uma resposta a uma necessidade nossa. Cada história da Bíblia vem acompanhada de uma mensagem profética para a nossa realidade. Tudo que está na Bíblia, tudo que está lá no passado, serve para nos ensinar. Então, nós vamos falar de uma história de provisão de Deus, porque Deus, Ele continua multiplicando. Ele continua fazendo milagres. Então você entrou hoje aqui, você está vivendo um problema de escassez. Em qualquer área. Seja financeira, algo material ou emocional, ou na área de relacionamento. Há uma necessidade e o milagre é uma resposta a uma necessidade do ser humano, onde Deus intervém com o seu poder sobrenatural
para manifestar o poder dele e a glória dele. E para isso eu quero compartilhar a história dessa mulher. E quando a gente lê a história dela, a gente imagina a dor dela. Essa história está lá em 2 Reis 4. Uma mulher que perde o seu marido, e ela já estava vivendo num tempo de escassez, e a coisa piora depois. Então vamos ler o texto. 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ele temia ao? Então era um homem de Deus. Um homem de Deus morre, e o texto continua assim: mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Ou seja, esse homem morreu e deixou uma dívida para a mulher. E era um homem de Deus, era um homem que temia a Deus. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Quando Deus quer agir na nossa vida, Ele sempre gera uma crise. Quando Deus quer agir na nossa vida, Ele sempre traz um problema para a gente resolver. É assim que a gente vê o tempo todo na Bíblia. Ele permite um problema e Ele vai observar como a gente vai reagir diante do problema. Se a gente vai reagir com fé, se a gente vai reagir mal, se a gente vai desistir, perder a fé, reclamar, murmurar, fazer alguma desonestidade. É assim. Parece até, alguém pode pensar que Deus gosta de ver o ser humano sofrer. Não é isso. É que Tiago, capítulo 1, versículo 2, tem ali uma promessa e uma grande verdade de Deus, que não é fácil, porque Ele manda a gente se alegrar na hora da provação. Ele fala para a gente ficar feliz, se alegrar na hora que vier a prova da nossa fé. E Ele fala assim, porque quando vem a prova da sua fé, isso treina perseverança. Diga perseverança. Sabe o que é ser uma pessoa perseverante? É aquela pessoa
que não desiste de fazer o certo. Ela é uma pessoa que se mantém firme sem reclamar, sem fazer coisa errada. Ela se mantém firme na sua fidelidade. Ela confia, ela continua confiando e ela tem esperança que vai dar certo. É esperar com confiança, é não desistir. Aí ele fala assim: se alegre então na provação, porque a provação vem de Deus, é um treinamento. E ele fala assim: para que você se mantenha com seu caráter aprovado, íntegro, que Deus não vai deixar faltar coisa alguma. Você já imaginou que promessa maravilhosa? Deus não vai deixar faltar coisa alguma. É uma promessa de provisão. Então tem gente passando escassez aqui, o Espírito Santo está falando aos nossos corações, gente que está passando em algum momento difícil, há uma escassez e você tem sofrido isso, mas há uma promessa do Senhor, que se você se mantiver fiel, Ele está treinando o seu caráter, a sua perseverança, e Ele não vai deixar faltar coisa alguma. Eu vou ler o texto para você. Tiago 1, 2-4 diz: meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Fala para o seu irmão aí, se alegra no momento difícil. Olha para ele e dá um sorriso, assim, se alegre no momento difícil. Isso é a coisa mais difícil na minha vida. São 36 anos, 37 anos que eu me converti. Sempre me incomodou esse texto. Fala: Senhor, eu não consigo obedecer isso. Não consigo obedecer, me desculpe, Senhor. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração: só que você não entendeu. Essa alegria é mais do que um sorriso. É uma certeza da minha presença. É uma certeza da vitória. Você continua semeando, você vai colher. Você semeia chorando e você vai colher sorrindo. É promessa de Deus. Aí ele diz assim: sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Sabe por que Deus permite a provação? Porque Ele está treinando o caráter. E uma coisa que eu descobri na nossa vida com Deus é que Ele está mais preocupado com o nosso caráter do que com o nosso conforto. E normalmente a gente quer seguir a Deus porque a gente quer que dê tudo certo. A gente quer que Ele responda a todas as nossas orações. Mas se o diabo quis... Cadê a Leide? Está onde a Leide? Se o diabo quis ferir a Leide e tirar a perna dela, hoje Deus foi glorificado. Amém? Deus foi glorificado através do testemunho dela. Se o diabo quer tocar na nossa vida, a gente se submete a Deus e a gente persevera, e no final o Senhor vai ser glorificado e Ele vai nos dar a vitória. Nós cremos nisso. São muitos testemunhos, são muitas histórias.
Nós passamos isso em casa. Deus abençoou de uma forma poderosa. O diabo quis levar uma filha nossa. Foram 10 anos de joelho no chão, choro de madrugada, e eu e a Claudinha clamando, e Deus deu a vitória. E muitos conhecem o testemunho da Bia. No final, Deus é glorificado. Amém? Mas você precisa perseverar. Persevere, meu irmão. Não desista. Fala para o seu irmão aí, não desista. Não desista. Nesses 21 anos cuidando de igreja, sabe o que eu já percebi? As pessoas desistem. As pessoas começam empolgadas. Elas começam no primeiro amor, depois elas começam a desistir. Parece aquele casal apaixonado no início que quer se ver todo dia, quer ligar um para o outro toda hora. Fica pensando o tempo todo. Depois vai esfriando, esfriando. E esquece. Relacionamento com Deus é assim. Muitas vezes, se a gente não vigiar, a gente fica assim. Como um casal que viraram amigos apenas, perderam a paixão, o fogo apagou, a chama precisa acender. Amém? Deus compara o casal com o relacionamento de Cristo e a igreja. Então, muitos problemas vêm, assim como dessa mulher. Pensa no caso dessa mulher. Essa mulher perde o marido, já estava numa vida difícil, perde o marido e o marido deixa uma dívida grande para ela. Só que na lei de Moisés, ninguém fica devendo, tem que pagar. A lei de Moisés, para Deus é o seguinte: a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Se você deve a alguém, você está lesando aquela pessoa, você precisa honrar isso. Nem que você tenha que ir lá e negociar com aquela pessoa, e você vai pagando um pouquinho todo mês, paga pouquinho, não fique devendo nada a ninguém, e nem ao governo, nem a ninguém. Porque Jesus ensina, dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Honre. Ninguém pode lesar ninguém, porque vai custar caro isso aí. A única coisa que a gente pode ficar devendo aos outros é o amor. Esse a gente tem que estar sempre pagando, sabe? Tem que estar sempre dando para os outros. O nosso amor, a nossa bondade, a nossa gentileza, mesmo para quem não merece. Então, o Senhor nos ensina, através dessa história, que há um milagre. O credor veio buscar os filhos, porque na lei de Moisés ninguém fica devendo a ninguém, vai ter que pagar, nem que seja com trabalho. Imagina se essa lei funcionasse hoje. E o credor falou, você não pode pagar, então seus filhos vão ser meus escravos. É assim que funciona. A mulher ficou desesperada, foi até o profeta Eliseu. O marido dela era um discípulo do profeta Eliseu. Talvez ele não tinha aprendido tudo ainda. Por isso ele deixou essa dívida com a mulher. Devia estar vivendo problemas de escassez, não se planejou direito. A história bíblica não conta, mas ele falhou em alguma coisa.
que ele deixou um grande problema para a família dele. Homens, preste atenção. Uma das formas de não deixar problema para a sua família é você estar aqui amanhã. Amém? Cadê os homens? Levanta aí a mão. Você precisa estar aqui amanhã, forjando guerreiros. Amém? Quais as mulheres que querem que o homem venha amanhã aí? Se ele desanimar, encoraja ele. Entendeu? Você fala para ele assim: olha, quando você voltar vai ter uma janta maravilhosa para você. Né? Não precisa ser só janta não, pode ter mais coisa. Já tem homem dando glória a Deus aí. Mas sabe de uma coisa? A gente precisa estar aprendendo, meu irmão. Isso se aprende. Ninguém nasce pronto, não. A gente aprende a ter caráter, caráter se aprende. Cuidar de casamento se aprende, cuidar da família se aprende, ser homem de Deus se aprende. E a gente aprende um com o outro. Por isso que a gente está trazendo lá, né? A gente aproveitou que o Geiser estava aqui já com compromisso numa igreja. Falei, vamos aproveitar o Geiser, vamos trazer o homem para cá. E está vindo lá o Diniz, lá de Guarulhos, para quê? Porque eu descobri uma coisa. Às vezes, quando uma pessoa vem de fora e fala a mesma coisa que a gente fala, parece que o pessoal dá mais crédito. Tem mais efeito. E também a gente aprende coisas novas. Essa mulher estava desesperada, mas sabe o que ela faz? Vai para uma cama, cai em depressão e quer morrer? Sim ou não? Não. Ela dá uma aula para a gente como resolver problema. Quando parece que tudo vai dar errado, quando parece que não tem mais saída, você já se sentiu assim? Aí só tem uma saída, é clamar ao Todo-Poderoso. E ela foi no lugar certo, falar com o profeta Eliseu. Eu lembrei de uma história aqui agora, de uma mulher casada com 4 filhos, o marido caminhoneiro. O cara só vinha em casa uns de 40 em 40 dias. Às vezes passava disso. E chegava, ficava um tempinho, viajava de novo, um casal cristão. E a mulher começou a desconfiar. Porque a mulher, meu irmão, tem um faro. Ela bate o olho e ela já sabe se o cara está pisando na bola. Cuidado. A mulher tem uma intuição que o homem não tem. E se for uma mulher cristã, somou a intuição dela com o Espírito Santo que está nela, ela lê até a sua mente. Às vezes, quando ela não consegue, ela pergunta o que você está pensando. É assim também lá? É, né? É tudo igual. Só muda o endereço, né? A mulher começou a desconfiar, mas não falou nada. E um dia ele veio com a surpresa. Pediu divórcio. Porque ele casou com uma outra mulher lá no Nordeste. E largou aquela mulher com 4 crianças pequenas, que dependia totalmente do sustento daquele marido. Foi uma tragédia. Mas sabe de uma coisa? Ela lembra essa mulher aqui. Ela procurou ajuda no lugar certo.
Ela ficou arrasada, se desesperou. E o que eu faço, Senhor? O que eu faço? Procurou alguns irmãos na igreja. Aqueles irmãos começaram a ajudar, a igreja ajudando. E foi a mesma pergunta de Eliseu. O que você sabe fazer? Uma pergunta parecida. Ela falou, eu sei fazer bolo. Então vamos fazer bolo, a gente ajuda você. Essa mulher começou, depois ela sofreu muito, mas ela se ergueu e ela começou a fabricar bolo. Fazer bolo para vender, os filhos ajudando a vender. E hoje ela tem uma empresa de bolo. E ela criou todos os filhos dela. Deus é um Deus de milagre. E sabe de uma coisa? Sabe o que acontece com esses homens normalmente? Eles morrem cedo. Não que eu deseje isso. E acho que nem Deus, claro, deseja. Mas a Bíblia diz que aquele que comete adultério, está lá em Provérbios 6, 30 e pouco, não tem juízo. Destrói a sua própria vida. Normalmente esses homens ou eles quebram financeiramente ou eles ficam doentes e morrem cedo. Porque há uma verdade espiritual que eles destroem a sua própria vida. Então é algo muito forte, porque houve uma quebra de aliança. A gente aprende com essa mulher que ela não se isolou e ela procurou ajuda. Ela envolveu a família, os filhos, a exemplo dessa mulher do bolo. Os filhos, tinha uma criança, devia ter uns 10 anos, outra de 7, outra de 5 e uma menorzinha, eram 4 crianças. O de 10 saía para vender bolo na rua. As crianças já ajudavam a mãe. Quando a gente olha para essa história, a gente vê esses filhos indo lá buscar as vasilhas, porque o profeta falou, olha, vai pedir vasilha emprestada. Olha como pessoas são envolvidas no nosso milagre. Deus envolve pessoas no nosso milagre. Deus envolve pessoas no seu milagre. Aí tem que pedir vasilha para os outros. Senhor, não dá para o Senhor mandar o azeite pronto dentro de uma vasilha já? Ah, mas eu sou brigado com os vizinhos. Aí não tem como arrumar vasilha, né? Imagina se você não fala com o vizinho da direita, porque vocês brigaram por causa um dia o som estava muito alto, que te incomodou, aí você foi lá e brigou com ele. O da frente, um dia, jogou lixo na sua porta. Aí você brigou também com ele. Aí o outro do lado direito também, o cachorro fez cocô na sua grama, na sua calçada, aí você brigou com ele. Aí você precisa de vasilha agora para resolver um problema sério. Aí você, não, aquele eu não posso pedir, Deus. Aquele também eu não posso. Esse também eu não posso. Você está vendo o que Deus faz a gente passar? Sabe por quê? Porque a gente depende um do outro. Deus está falando com pessoas aqui. Pessoas que podem ser parte do seu milagre. Pessoas que vão ser envolvidas no seu milagre. Mas que Deus faz o milagre, não é depender só dele, Ele faz o milagre depender da gente mesmo. Sabe por quê? Porque Ele quer que a gente seja parte desse milagre. Deus quer fazer milagres na nossa vida. E Ele vai usar o que a gente tem. Você está procurando muitas vezes algo que você tem. E Deus vai usar isso
Por isso que o profeta Eliseu fala: o que que você tem lá na sua casa? Primeiro ela fala que não tem nada, depois ela fala: não, eu tenho um azeite. Deus vai usar o que você tem, amém? Deus vai usar o seu trabalho, a sua habilidade, a sua família, assim como Deus usou pessoas aqui. Deus usou os vizinhos nesse milagre. Deus gosta de fazer essas coisas assim diferentes. E Ele fala: você vai ter a quantidade de azeite proporcional à quantidade de vizinhos que você tem coragem de pedir vasilha. Tanto é que quando acabaram as vasilhas, acabou de correr o azeite. Quanto mais pessoas você se conectar, mais probabilidade de milagre. Amém? Deus é assim. A gente foi para uma conferência lá longe, várias pessoas foram aqui da igreja. Por que a gente sai daqui para ir lá numa conferência em São José dos Campos? Para se conectar com pessoas. Por que a gente vai para um GA? Para se conectar com pessoas. Por que a gente está aqui no culto? Para se conectar com pessoas. Aprender com pessoas. Receber de pessoas. Pessoas estão sempre recebendo de pessoas. Aí a gente precisa abrir a nossa boca e liberar bênçãos sobre a vida das pessoas. Bênçãos são liberadas por Deus através da boca de pessoas. E isso tem um nome, é a palavra profética. Amém? Nós fomos chamados para liberar bênçãos sobre a vida das pessoas. Então eu quero liberar bênçãos sobre a sua vida. Liberar bênçãos de provisão, de multiplicação na sua vida. Você recebe isso? Essa mulher obedece a palavra do profeta. Não há bênção no reino de Deus sem obediência. Não há manifestação da presença de Deus sem obediência. Então, não há intimidade com Deus sem obediência. A intimidade precisa de obediência, precisa de submissão. A presença de Deus requer obediência. Sem santidade, a Bíblia diz, ninguém verá a manifestação do poder de Deus. Essa mulher obedece e ela faz certinho. Eliseu falou: você pede vasilha emprestada, ela pediu. Você entra na sua casa, fecha a porta. Olha como Deus dá detalhes. Cada detalhe que Deus dá é uma mensagem. Você fecha a porta junto com os seus filhos e vá derramando um pouco do azeite que você tem nas vasilhas. E o azeite foi multiplicando e não parava nunca. Por que isso aconteceu? Por causa da obediência. E Deus fez o milagre. E é isso que acontece na nossa vida. Deus faz o milagre. Então você que está aqui e precisa dessa palavra, ponha ela em prática na sua vida. Faça do jeito que Deus está mandando. Se conecte com pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas são abençoadas através de pessoas. Não adianta ficar só se lamentando, reclamando. Precisa ter atitude, precisa levantar a cabeça e não desistir. Não deu certo dessa vez,
aprenda com os erros, levante a cabeça e continue perseverando. Que Deus vai honrar a sua perseverança, o seu caráter será trabalhado, a sua fé será aumentada e Deus será glorificado. Amém? Você crê nisso? Coloque tudo à disposição que você tem do Senhor. Tudo. Ele vai perguntar: o que você tem aí? Você fala: eu tenho um pouquinho de azeite, Senhor, mas é teu. Faz o que o Senhor quiser. Ele vai usar isso. Igual o menino lá na multiplicação dos pães e peixes. 5.000 pessoas comeram através de 5 pães e 2 peixes, porque alguém entregou para Deus, ofereceu para Deus, e Jesus deu graças, e aquele alimento se multiplicou. É o que Deus faz. Deus é um Deus de milagre. Amém, meu irmão? Então, você que precisa dessa palavra, tem essa atitude. Essa mulher é uma mulher guerreira, uma mulher sábia, que obedeceu. E eu acho interessante no final, que o azeite multiplicou. Ela voltou para falar com o profeta: olha, o azeite multiplicou. Ele falou: agora você venda tudo isso, pague a sua dívida, ainda vai sobrar para vocês viverem por um tempo. Deus está falando para ela: olha, não tem nada de graça, agora você tem que trabalhar. De graça só a salvação, que é mediante a fé, não é por obras. Agora, para você ver milagre, você vai ter que ralar. Amém? Ninguém vai ver milagre se não tiver atitude. O milagre envolve atitudes, envolve pessoas, envolve obediência, envolve compromisso com Deus, envolve fé. Você obedece porque você crê. Milagre envolve perseverança. Você quer um milagre de provisão na sua vida? É assim. Todo milagre na Bíblia a gente vê isso acontecendo. Pessoas com atitudes, pessoas que elas perseveram, elas lutam por aquilo ali, elas são parte do milagre. Eu quero te convidar a ficar de pé. O tema dessa palavra é o que fazer quando tudo dá errado. O que fazer? Você aprendeu aqui uma lição. A primeira e mais importante, se você está aqui e não entregou a sua vida para Cristo, Jesus precisa ser parte desse milagre na sua vida. Porque o maior milagre não é receber provisão, o maior milagre é a salvação, e a salvação é pela graça mediante a fé. Então, se você não entregou sua vida a Cristo ainda, a porta do milagre é Jesus. Você precisa entrar por essa porta. Você só vai chegar a Deus através de Cristo. Não tem outro caminho. Então, se você hoje quer entregar a sua vida a Cristo, fecha teus olhos agora. Eu quero te convidar a tomar essa decisão. Levante seu braço, assim: eu quero, Senhor, hoje entregar o meu coração a Ti. Levanta bem alto o seu braço, assim, isso. Não tenha vergonha. Fala assim: eu creio, Jesus. Eu entrego o meu coração a Ti. A minha vida te pertence. A Bíblia diz: se você crê com o coração
e confessar com a sua boca que Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma promessa. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Pode baixar o braço. Mas eu quero orar por você também, que está vivendo uma escassez, que acha que está dando tudo errado, mas hoje Deus trouxe uma palavra para você de encorajamento, uma palavra de ânimo, de atitude, de multiplicação. Deus quer fazer algo novo, Ele quer liberar algo novo sobre a sua vida. E Ele deu ideias para você durante essa mensagem. E a primeira ideia é você não desistir nunca. Seja a área que for, tudo tem o tempo de Deus, mas você precisa fazer certo. Amém? Você precisa fazer como aquela mulher, ela fez certinho como o profeta ensinou. Você precisa fazer certo. Você que precisa de um milagre, de uma intervenção de Deus, levante o braço. Sai do seu lugar, vem aqui, nós vamos clamar por você, para Deus liberar algo novo sobre a sua vida. Uma unção de multiplicação. O Senhor vai liberar algo novo sobre você. Aquilo que você precisa, mas você precisa fazer um propósito com Ele. Você precisa fazer um propósito com o Senhor. Um propósito de obediência. Você precisa fazer um propósito de atitude. Você tem feito propósitos com o Senhor, mas você tem parado no meio do caminho. Hoje você vai fazer um propósito sério com Ele. Pai, eu oro por esses irmãos aqui, Senhor. Libera algo novo sobre a vida deles. Vem com um derramar de multiplicação, Senhor. Vem, Senhor, com a Tua provisão. Provisão financeira, provisão familiar, provisão emocional, provisão de saúde. Senhor, derrama sobre eles, Pai. Derrama sobre eles uma porção dobrada da Tua presença, Senhor. Derrama o Teu óleo sobre eles, Senhor. Derrama Teu azeite, Senhor. Traz atitude no coração deles, Senhor. Tira todo o desânimo, Senhor. Ajuda eles a aprenderem como essa mulher, Senhor, que não tinha nada, que estava sofrendo, mas ela já tinha perdas em suas vidas, mas ela não desistiu, Senhor. Traz um milagre sobre a vida desses irmãos, para que eles testemunhem a Tua graça, o Teu poder, Senhor. Obrigado, Jesus. Nós Te exaltamos, Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos adorar, vamos louvar o Senhor.